gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Júlia, tenho 25 anos, moro no interior de São Paulo, sou casada e tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida com vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, pra você não perder os vídeos novos, combinado? Hoje é segunda-feira, agora são 1h da tarde, eu gravei algumas coisas aí pra vocês de manhã. Eu fui... Tá cansado, amor? Não, é que eu vou trocar de roupa, vou ter que esperar. Ai, desculpa. Eu fui... Você quer que eu vá pra lá? Não, pode que a gente pode gravar. Eu fui hoje de manhã levar o meu avô ao médico e eu tinha uma reunião de um projeto que a gente tá preparando, né, de trabalho, na parte da tarde lá em Jacareí, então eu já ia ficar por lá. Só que o que aconteceu? Desde ontem, na verdade começou ontem, que eu tô tipo com uma infecção de urina, sabe? Não tava muito bem, e aí hoje de manhã piorou muito. Eu aqui expondo minhas intimidades pra vocês, né? Mas a gente é amigas, vou contar. Quando eu ia no banheiro, eu não tava aguentando, gente. Parecia que tava dando um monte de facada por dentro. E aí eu resolvi ir pro hospital. Eu não gosto de ir pro hospital, detesto, é sempre a minha última opção. Mas dessa vez eu resolvi ir. Então eu acompanhei meu avô na consulta, depois ele veio embora e aí eu fui direto pro hospital. Lá fazia um tempão que eu não ia parar no pronto-socorro. Mas, geralmente eu ia pra acompanhar alguém. Eu mesmo, por mim, não ia, né? Eu evito ao máximo ir ao médico. E quando precisa, eu ainda uso o médico na tela que tem no meu convênio. E aí eu consigo passar pelo médico pelo celular. Então pego a receita que eu preciso e eu acho ótimo isso. Mas enfim, eu achei que precisaria me examinar hoje, talvez fazer algum tipo de exame. Então por isso que eu decidi ir. E aí foi super bom, porque lá tinha plantão ginecológico, eu não sabia que tinha isso lá, eu achei que eu ia ter que passar com clínico geral. Mas aí eu consegui passar com uma ginecologista mesmo, foi rapidinho, ela me atendeu, me examinou, e eu realmente tô com uma infecção. E aí ela me passou pomada, né, pra eu cuidar em casa, e aí eu vou ter que fazer repouso hoje, vocês acreditam? Não sabia que eu ia terminar meu dia assim. Porque a pomada precisa ficar deitada, né, pra ela fazer efeito. Por isso que ela recomenda passar à noite. Mas aí ela falou pra eu passar agora já pra começar a fazer efeito. E aí eu ficar deitada pra o remédio fazer efeito, né? Enfim. Então é isso que eu vou fazer. Eu cheguei em casa agora há pouco, vou tomar um banho, passar o remédio. Quanta intimidade, né, compartilhando essas coisas com vocês. E aí vou ficar de repouso, vou ver se eu trabalho, faço alguma coisa pelo celular, não sei, aqui na cama. Mas hoje, né? Hoje Ana falou que eu tô sob os cuidados dele hoje. Mas é isso. Eu tinha vários planos pra hoje também, queria ver se eu conseguia lavar o banheiro quando eu chegasse e tal, mas não vai ser possível, né? Não tem problema. Eu tá sob meus cuidados, aí não posso sair de perto de você, porque banheiro eu não lavo o banheiro. Mas não tem problema, né? Não tem nada de urgente, assim, que precisa ser feito. O banheiro espera, amanhã eu lavo, né? Amanhã eu já posso voltar à minha vida normal. Então, eu vou... O banheiro vai fazer uma sucessão aí. Eu vou tomar um banho agora. Graças a Deus tem comida pronta na geladeira. Então é só esquentar arroz, feijão e bife que sobrou de ontem. Aí a gente vai almoçar e eu vou ficar aqui deitadinha de repouso, mas eu vou compartilhando meu dia com vocês, né? O que for acontecendo eu vou mostrando. Depois eu queria vir bater um papo com vocês sobre a questão das eleições, né? Eu não costumo falar muito sobre política aqui nesse canal, até compartilhei esses dias falando sobre o debate que a gente tava assistindo e se divertindo, porque eu acho muito engraçado. E eu não costumo falar muito sobre política aqui no canal, né? Mas eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito importante com relação a isso. Daqui a pouco eu volto pra gente falar. São 5 e pouco e eu sigo aqui no mesmo lugar. Não posso sair daqui hoje, né? A gente almoçou e depois do almoço o Renan tá lendo um livro que chama Santos Casados. Acho que ele levou pra... Ah, não, tá ali. Peraí que daqui a pouco eu pego pra vocês verem. Foi a nossa amiga Mayra que nos deu. E é um livro maravilhoso. Ele tá lendo e aí, assim, são vários trechinhos que contam a história de santos que foram casados, né? E aí hoje ele leu pra mim duas histórias. Então ele pegou pra ler um pouquinho, daí eu falei, lê aí pra mim. Eu gosto quando ele lê em voz alta, assim, a gente gosta de, sabe, leitura em voz alta. E aí ele leu, eu fiquei escutando. Depois a gente descansou um pouquinho. Aí ele foi lá agora arrumar a água da avó dele que tá com problema de novo. E eu tô aqui, já trabalhei pelo celular, tô aqui esperando a hora passar. Eu tô querendo pegar meu computador pra eu conseguir trabalhar melhor aqui na cama mesmo. E acho que foi isso. Ele secou meu cabelo também, tava com o cabelo molhado que eu tinha lavado. Ele secou pra mim com o secador, secou aqui do lado. Eu tô com um pouco de dor, mas não tem o que fazer, tem que esperar o remédio fazer efeito, né? Tô aqui esperando. E eu queria conversar com vocês sobre a questão da eleição.
Eu queria que o Renan estivesse aqui, na verdade, pra gente falar sobre esse assunto juntos. Mas eu vou começar a falar, depois que ele chegar, se ele quiser complementar alguma coisa, aí eu convido ele pra conversar com vocês também. Como eu falei, eu nunca tinha assumido um posicionamento político aqui com vocês, né? Assim, de falar de um candidato ou de outro. Mas, diante da situação que nós estamos, né? Às vésperas de um segundo turno, eu achei que eu deveria me posicionar, porque tem muitas pessoas que, assim como eu, não sabiam, né? Não sabem de muita coisa, assim como eu não sabia. Então, durante muito tempo... eu vou colocar meu celular pra carregar, mas o carregador tá desligado. Deixa eu ver se eu vou conseguir terminar de falar, porque tá acabando a bateria. Acho que sim. Durante muito tempo, principalmente na época de escola, na época que eu estudava, na época de faculdade, eu era a favor das ideias da esquerda, né? Eu achava que tudo aquilo que eles falavam estava certo, que eles realmente estavam ali corretinhos no que eles estavam dizendo, porque tudo que eles falam faz um certo sentido, assim, se você não para pra analisar direito. E eu também acreditava nas coisas que o feminismo falava, achava que as feministas estavam certas. Eu era a favor da legalização do aborto, pra vocês terem uma ideia. Eu falava assim... que eu não... Lembrando que essa época eu não era convertida, tá? Não tava dentro da igreja. Eu falava que eu não achava certo, que eu não faria, mas que as mulheres deveriam ter o direito de escolher cometer esse crime. Veja bem a situação. Então, assim, eu digo... já que as pessoas falam, né, que a gente tem que ter lugar de fala pra falar das coisas, nesse caso eu tenho lugar de fala, porque eu já estive do outro lado. E aí, com o passar do tempo, graças a Deus, o Senhor foi abrindo os meus olhos, me mostrando as coisas aos pouquinhos. Então, assim que eu entrei na igreja, eu comecei a entender que as coisas não eram bem assim, né? E não é que a igreja fez uma lavagem cerebral na minha cabeça, não tem nada a ver. Mas eu comecei, eu mesma, a ver aquelas coisas com outros olhos e a entender que não era bem do jeito que as pessoas estavam me explicando. E aí eu comecei a aprender o quanto o feminismo é horroroso e o quanto ele não traz benefício nenhum para as mulheres. Uma das pessoas que me ajudou a entender isso foi a Ana Campagnolo. Então, assisti muitas entrevistas dela, fui estudar com as coisas que ela tinha ali pra ensinar, né? Eu vou pedir pra Ana deixar o Instagram dela pra vocês aqui embaixo. Ela tem 2 livros sobre esse assunto que são muito bons. O pessoal recomenda bastante. E aí, eu vi que aquilo ali não era daquele jeito. Aí fui estudando sobre tudo, fui aprendendo sobre todas as coisas. Eu conheci a Brasil Paralelo também, tem um canal deles aqui no YouTube, vou pedir pro Renan deixar aqui. Eles têm muitos conteúdos gratuitos por aqui que ajudam a formar também, né? Aquilo que a gente... para que a gente aprenda aquilo que a gente precisa aprender, para que a gente escute a verdade de um jeito sem ideologia, sabe? Diferente das notícias que a gente vê no jornal, que sempre tem um viés ideológico, sempre eles escolhem um partido. A Brasil Paralelo não tem isso. E aí, quando eu comecei a aprender essas coisas, assim, eu vi minha realidade, não tinha como eu deixar de ver aquilo. Eu vi que eu tinha sido enganada a vida inteira, que não era bem assim, que aquilo que eles falavam não era daquele jeito. A questão das escolas, o que a esquerda tem feito com a educação do nosso país, assim, é aterrorizante. Se você é mãe e tem filho na escola, precisa ficar muito atento. Tem um podcast do Brasil Paralelo que chama Conversa Paralela, que fala sobre isso também. Todos os conteúdos deles são maravilhosos, mas tem vários podcasts desse do Conversa Paralela que são, assim, imperdíveis. Que a gente vê a realidade, vê como as coisas estão acontecendo sem passar pelo filtro da mídia, né? Sem passar ali por aquela maquiada que eles dão, porque tudo que eles vão falar, eles falam de um jeito que faz a gente entender outra coisa. Então tem até um Conversa Paralela também, que eles falam sobre a manipulação que a mídia tem feito na cabeça das pessoas, né? Então como que eles conseguem converter os dados? Então uma coisa é de um jeito, e aí na hora que eles vão falar, eles mudam a linguagem, o jeito de falar, para que nós, telespectadores, que não temos a visão geral do negócio, a gente entenda de um jeito totalmente diferente. Então assim... por exemplo, às vezes eles fizeram uma pesquisa e viu lá que uma coisa que eles queriam que desse alta, tava com 20%, era 20% só. Só que ao invés deles falarem assim, apenas 20%, eles colocam assim, 20%, então assim, lá, eles invertem o jeito de falar, fazem um jogo com as palavras que transforma tudo. Então, é inacreditável. Então, vou pedir para o Renan deixar aqui para vocês o link do Brasil Paralelo também, dessas conversas paralelas que eu falei, falando principalmente sobre a mídia, sobre a educação, falando sobre a questão da legalização do aborto também, o quanto isso é terrível, gente. E o quanto esse negócio de feminismo não tem nada a ver com o que a gente imagina. A gente pensa que estão lá as mulheres lutando pelos direitos, mas na verdade essas são as que mais... chutam as mulheres quando elas precisam, né, de verdade. Então, assim, ver o que as pessoas têm feito com a juventude é muito triste. E aí, diante de tudo isso, diante desse cenário, né, agora que eu já mostrei pra vocês que eu estive do outro lado também, que eu entendi que isso aí não era o certo,
Eu queria deixar aqui o meu posicionamento bem claro de que, assim, eu não acredito que o Bolsonaro seja o candidato ideal. Eu não acho que ele tenha... Tudo que ele faz, tudo que ele fez é 100% certo. E eu não digo que eu concordo com tudo. Mas eu acho que ele é a melhor escolha nesse momento. Não tem como a gente escolher votar num partido abortista. Então, assim... Tem declarações do Lula sendo totalmente a favor do aborto, gente, não faz sentido nenhum. A gente escolher um partido desse, por mais que o outro candidato não seja, assim, perfeito, né, o herói da nação que a gente gostaria que ele fosse, não tem condições de um católico votar num partido abortista, de votar num partido socialista. A gente vê a situação que tá a Argentina, tem um documentário muito interessante do Brasil Paralelo também, que chama A Queda da Argentina, mostrando o que aconteceu lá, que a gente consegue vislumbrar o que seria de nós, né, o que seria o nosso futuro caso o PT voltasse ao poder agora. Então, assim, pensem bem antes de tomar a decisão de vocês, não precisa ir pelo que eu tô falando, pesquisem em boas fontes, não adianta também se informar com o Jornal Nacional, porque eles estão colocando ideologia em tudo, né? Então dá uma olhada nesses conteúdos da Brasil Paralelo, procura se informar sobre o assunto, se você é católico, cristão, dá uma olhada nos assuntos que o Padre Paulo Ricardo traz também no site dele, tem bastante conteúdo que pode ajudar a gente a entender. E o Padre Paulo Ricardo também tá falando bastante sobre a situação que tá acontecendo na Nicarágua agora, como que os religiosos estão sendo perseguidos lá, na Igreja Católica tá sendo perseguida. Então, assim... Pensem bem, eu respeito a opinião de todo mundo. Se você é PT, você acredita que o Lula tá certo e você não tem nenhuma dúvida disso, não quer mudar de ideia, não precisa colocar aqui nos comentários, porque eu vou te respeitar, você pode escolher o que você quiser. Eu tô falando aqui com as pessoas que não sabiam disso, assim como eu também não sabia. Então, se tem algum pedacinho aí de você que tem alguma dúvida, né, ou se você acha, nossa, talvez eu possa estar errada nisso, eu quero aprender um pouco mais, vai pesquisar. É com você que eu tô falando. Agora, se você tem certeza, sabe de tudo que o PT fez de errado, e mesmo assim acha que é a melhor escolha, pode ficar à vontade, assim, eu não vou discutir com você, eu respeito sua opinião. Eu só queria levantar aqui o questionamento. Peça, gente, pra Deus iluminar o pensamento de vocês, iluminar a inteligência de vocês, para que vocês tomem a melhor decisão, a melhor decisão no dia das votações, e reflitam sobre esse assunto, assim, né? Pense também, se você já sabe que a gente tem que votar, né, no Bolsonaro, já sabe que é a melhor escolha para esse momento, crie coragem, converse com as pessoas que estão aí ao seu redor, se coloque à disposição. Não é para criar discussão política, não é para fazer briga de família nem nada, mas tenha coragem de estar ali se alguém tiver alguma dúvida. Então, existem muitas pessoas que, assim como eu, não estavam querendo mal, só achava que a esquerda era certa. Então, assim, pode ser que tenha alguém aí, assim, do seu lado também. E se você conhece uma pessoa desse jeito, converse com ela, mostre, se a pessoa estiver aberta, né, a entender o seu lado, mostre por que católico não pode votar no PT. Católico não pode votar no PT. Eu tava vendo uns vídeos hoje, gente, eu fiquei escandalizada. Eu acho que essa é a palavra. De um satanista falando, eu sabia que o mal existia, sabia que existiam essas coisas, mas eu não sabia que tava tão escancarado assim. Eu até compartilhei nos meus stories no Instagram. É um vídeo que ele fala, gente, é horrível, eu entrei no perfil dele, eu fiquei assustada com as coisas que eu vi, de verdade, assustada. E ele falando assim, que quem era satanista não votava no... Gente, eu tava conversando com vocês, acabou a bateria do meu celular, desligou, aí eu coloquei pra carregar, aí comecei a falar de novo aí, só que eu não tinha carregado o suficiente, aí ele desligou de novo, daí eu tive que esperar um tempo, eu até perdi a minha linha de raciocínio, mas eu vou tentar voltar onde eu tava, já até escureceu por aqui, já são mais de 6 horas, o Renan já tá aqui, ó, comigo. Vou tentar voltar onde eu tava. Eu tava contando que eu assisti um vídeo de um satanista falando, né, gente, coisas horrorosas, atrocidades que nem compensam ser repetidas aqui. E dizendo que eles, né, lá das seitas satanistas lá, não apoiam o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não representa os ideais deles, né? E que quem era daquilo lá não podia votar no Bolsonaro. Só isso, pra mim, assim, já era justificativa suficiente pra eu entender que o lado de lá não presta mesmo. Mas, como eu disse, cada um com as suas escolhas. O meu objetivo aqui é levantar esse questionamento, né? Pra que vocês reflitam, pensem se realmente é isso que vocês querem. Se vocês procurem informações em bons sites, né? Em boas fontes. E se quiserem conversar, quiser entender um pouquinho melhor o meu posicionamento, quiser entender por que eu descobri que realmente não tinha como católico votar no PT, pode deixar um comentário aqui pra gente conversar abertamente. Não, como eu falei, não é lugar da gente brigar, é mais pra gente conversar. E a minha intenção é levantar esse questionamento.
E eu acho que era isso, gente. Vendo os vídeos desse satanista também, eu percebi o quanto mal é mal mesmo, sabe? E eu fiquei pensando muito na minha própria vida, assim, no sentido de que eu preciso rezar mais e me esforçar mais, porque eu não quero ir pro lado do mal. Eles são maus de verdade, gente. É muito triste ver. E não tô falando da pessoa em si, porque até doeu meu coração saber que alguém pode falar aquelas coisas, sabe? Saber que tem uma pessoa que não conhece a Deus, não sabe o quanto Deus nos ama, não sabe que Jesus morreu na cruz para nos salvar. É muito triste, gente, muito triste. E aí fica aqui o convite para vocês também, para que vocês rezem pela conversão dessas pessoas que ainda não conhecem a Deus, né? Que ainda não sabem o quanto Deus é bom e o quanto Deus só quer o nosso bem. Eu fiquei triste de verdade. E fiquei refletindo na minha vida também, né? O quanto eu também não tô deixando o mal entrar na minha casa, não deixo o mal entrar na minha família. Quais são as prioridades que eu tenho colocado na minha vida também. Qual é o espaço que eu tenho deixado Deus ocupar. Porque assim, não é com a minha força que eu vou conseguir ser uma pessoa boa, né? É com a ação de Deus. Então, a partir do momento que eu me afasto de Deus, eu me afasto do bem também, né? Então, eu fiquei refletindo muito sobre isso. E lembrar também que, acima de tudo, né, independente de quem vença, a nossa esperança tem que estar em Deus. E se Ele permite coisas ruins, né, porque Deus permite que às vezes aconteçam coisas ruins, mas é porque daquilo Ele vai tirar um bem pra gente. Então, se lá na frente, infelizmente, né, o PT ganhar mesmo, Deus permitir que isso aconteça, é porque aquela era a situação que a gente precisava passar, é porque é isso que a gente precisa viver nesse momento. Então, a gente saber que a esperança tá em Deus, que Ele sabe de todas as coisas, que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, e que não tem por que a gente questionar também. A gente faz a nossa parte de rezar, de tentar fazer a melhor escolha, mas no final quem bate o martelo é Deus. E lembrar que Deus já avisou que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja, né? Então pode ser sim que a gente passe por momentos difíceis, né? Como a gente tem visto na Nicarágua, as perseguições religiosas que têm acontecido lá. Mas se Deus permitir que isso aconteça, é porque era por isso que a gente precisava passar. Eu acho que é isso, eu espero que não tenha ficado sem sentido pra vocês, né? Espero que alguma coisa dessa que eu falei faça sentido, e se servir pra uma pessoa já tá bom. E eu já vou encerrar esse vídeo por aqui. Agora já são quase 7 horas da noite, o Renan vai sair daqui a pouco, vai ter que ir pra São José pra levar o cunhado dele, e eu vou ficar aqui em casa quietinha, né? No meu lugar onde estou hoje, porque eu não posso sair daqui. E aí, só mais uma coisa pra fechar com chave de ouro, que era a mensagem principal que eu queria deixar com essa conversa toda, é a passagem de Efésios 6:12, né? Que a luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, né? Que andam aí pelo mundo pra perder as almas. Então, que a gente saiba que isso não é você e o seu avô que é petista. A luta não é entre vocês dois. Não é você entre o seu vizinho que é petista. Não é entre alguém da direita e alguém da esquerda. A luta é muito maior do que isso, né? A luta é espiritual mesmo, é uma batalha espiritual. Então, não precisa ficar bravo com ninguém, não precisa ficar chateado com ninguém. Só rezem, dobrem, ponham os joelhos no chão e vamos pedir pra que Deus faça o melhor pra gente. E a gente saiba que essa luta é muito maior do que isso. É muito maior do que a política. É uma luta espiritual mesmo. E foi exatamente por isso que eu resolvi trazer esse assunto aqui pro canal. Eu nem gosto muito de falar sobre política. Eu acho que são coisas que estão fora do nosso controle, assim, né? No geral, né? Tirando o dia da eleição que a gente vai lá e escolhe, o que as pessoas vão fazer depois que a gente colocou elas lá, tá fora do nosso controle. A gente só consegue controlar as coisas que nós mesmos fazemos. Então, assim, se você tentar ser uma pessoa melhor, o mundo, consequentemente, vai ser melhor. E isso é o principal. Então, lembre-se sempre disso, assim, que a luta é muito maior do que só a política, é muito maior do que a eleição. É uma luta contra o bem e o mal, do bem contra o mal. Mas a gente já sabe, no final, quem vence, né? A gente só tem que rezar pra que Deus nos ajude a nos manter do lado dos vencedores, né? Que a gente não se perca e vá parar em outro lugar. Deus me livre e guarde. Enfim, era isso, gente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia na minha vida. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e me acompanhar nas redes sociais. Um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!